Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho, por mais um dia, ó Deus, em que nós estamos na tua casa, vivendo a comunhão, cantando louvores e também diante da sua palavra. Agora, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, fale conosco através da sua palavra, que todo impedimento à compreensão dela sejam vencidos agora pelo poder que há na tua palavra, pelo poder que há no nome de Jesus. É a nossa oração em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Apocalipse capítulo de número 4, versículo de número 11 diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram existir e foram criadas. Amém. Versículo 11 apenas é o que nós vamos partir dele. Quero citar alguns outros textos, mas vou apenas citar, não vamos ler para ganharmos tempo. Nós falamos aqui que a ciência veio recentemente a público dizer que reconhece cientificamente a existência de um Deus único, inteligente, criador de todas as coisas. Falando a mesma coisa que a Bíblia sempre disse. Como eu disse, é uma notícia que está 6.000 anos atrasado para nós cristãos. Este versículo 11 diz que Deus, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, porque Ele criou todas as coisas e Ele criou por causa da sua vontade e porque Ele quis, elas vieram existir e foram criadas. Se nós estivéssemos diante de uma pergunta, qual a razão de tudo existir? E por que quase tudo será destruído? Eu penso que quem não ouvir essa mensagem dificilmente responderia acertadamente. Uma pergunta interessante que interessa a cada um, mas difícil de responder. Qual é a razão de tudo existir? Quando eu falo tudo existir, inclui o homem, ontem, hoje e amanhã. Nos inclui. E por que a Bíblia diz que quase tudo será destruído? Isso também pode nos incluir, sim ou não? Porque é quase tudo. Quando diz que tudo existe, nos inclui. Quando diz quase tudo será destruído, a gente pode estar incluído ou não. Então a primeira parte tem a ver com a minha existência. A segunda parte da pergunta tem a ver com a possibilidade de eu permanecer existindo. Eu ou você. A resposta é simples. E é bom a gente nunca mais esquecer dela. Não somente para a gente saber, como também para a gente ensinar quem não sabe. O texto diz que tudo veio existir por causa da tua vontade. Vontade de Deus. Deus quis criar, sentiu vontade de criar, criou. E por que quase tudo será destruído? A destruição não é que Deus quis destruir. A destruição ela veio em consequência daqueles que não aceitaram a vontade de Deus que tudo criou. As duas perguntas têm a mesma resposta. Por que tudo existe? Porque foi da vontade de Deus. E por que uma parte deixará de existir? Porque essa parte não entendeu, não aceitou, não praticou, não correspondeu com a vontade de Deus, portanto eles ficaram fora dela. E a vontade de Deus é criar para que exista e manter para que continue existindo. E aqueles que não entenderam essa vontade, eles deixarão de existir na vida como Deus o havia criado para existir. O assunto é muito interessante, muito importante. Então vamos partir do entendimento que vontade é um sentimento. Vontade não é outra coisa, vontade é um sentimento. Você sente vontade. Uma pessoa sente vontade. É um sentimento. Mas além de um sentimento, vontade é também um resultado. Vontade não é uma coisa que a gente produz, vontade é alguma coisa que resulta. Muito importante a gente entender isso. Então, por exemplo, o dicionário diz que vontade é um sentimento que faculta, é um sentimento que incita, é um sentimento que capacita,
é um sentimento que determina, é um sentimento que deseja. Então uma pessoa com vontade faz tudo isso, ela tem faculdade de, ela tem capacidade de, ela está incitada a, ela deseja, ela determina, ela é capaz de coisas brilhantes, porque ela é movida pela sua vontade, ela sente. Mas a vontade, não querendo entrar no campo da psicologia, e sim ficar com a Bíblia, que é a teologia, mas a psicologia e a teologia muitas vezes caminham muito juntos. A vontade, ela é um resultado, porque os nossos sentidos, a visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição, captam o mundo externo. Nós não vamos captar nenhuma informação senão pelos sentidos. A gente capta. Meus olhos captam imagem, meus ouvidos captam som, meu tato capta o calor, meu olfato capta o cheiro, meu paladar o gosto. Então, com os meus sentidos, eu capto o mundo externo. A minha alma processa essas informações captadas. E o resultado deste funcionamento do meu psique-alma com o meu corpo gera vontade. A vontade é um resultado. Por isso, quando alguém tem algum problema, ou nos sentidos, ou na alma que processa, a primeira coisa que ele perde é a vontade. Uma alma adoecida perde a vontade. Uma pessoa com a alma fragilizada, traumatizada, ferida, perde a vontade de sorrir. Aí você olha para ela e fala, mas ela tem tudo para sorrir. Mas acontece que sorrir é um sentimento, e sentimento, a vontade é um resultado. Você não consegue produzir vontade, resulta. O funcionamento do corpo em harmonia, quando ele está saudável, espírito, alma e corpo, produz a vontade, que é um sentimento, que também é um resultado. Então a minha alma tem memória, a minha alma tem intelecto, a minha alma tem razão. Tudo isso funcionando em sintonia com aquilo que os meus sentidos captaram, resulta em vontade. Uma pessoa, quando está adoecida da alma, a primeira coisa que desaparece da vida dela é a vontade. Vontade de conversar, vontade de passear, vontade de viver, vontade de sonhar, vontade de trabalhar, vontade de sorrir. Desaparece. Porque a vontade é um resultado. É o que resulta. Ela não existe independentemente. Não tem como você produzir vontade. Vontade é um resultado. Muito bem. Se vontade é o que resulta, Apocalipse 4:11 diz que a razão de tudo existir é porque Deus, sendo uma pessoa divina, portanto insondável, então o máximo que a gente puder compreender do sentimento e da vontade de Deus, nunca será tudo aquilo que Deus sente e tem vontade. Mas Deus revelou na palavra dele como uma pessoa que tem sentimento e vontade ao nível da nossa compreensão, para a gente entender. Tudo que a gente estudar em Deus é sempre muito mais do que o que a gente pode entender. Mas Deus se deixa conhecer, descendo até nós, não somente na pessoa de Cristo humana, mas também em revelações ao nível da nossa compreensão. O texto diz, tudo existe porque Deus sentiu vontade de criar. Sendo grande, poderoso, inteligente, sábio, criou essa imensidão insondável que a gente habita nela e faz parte dela, chamada existência e todas as coisas que existem. Vieram a existir, existem, e aqui no capítulo 4, versículo 11, está falando de uma reunião, de um culto no céu. Se você ler o contexto, você vai entender isso fácil. Desde o capítulo 4, João está falando daquilo que ele viu no céu. E há uma explosão de louvor e adoração a Deus, dizendo glória, honras, louvor ao teu nome, porque tudo existe, porque o Senhor teve vontade e trouxe a existência. Então existe para o louvor da sua glória. E o que vai deixar de existir, deixará de existir, porque as pessoas não entenderam que as coisas existem pela vontade de Deus, tiveram outras vontades, portanto eles foram destruídos, porque nada existe fora da vontade de Deus. Nada existirá. Simples de entender. Então a resposta é fácil, mas quem não ouvir uma mensagem como essa nunca saberia responder. Mas o objetivo nosso aqui hoje não é apenas responder essa pergunta e nós vermos o quanto isso é importante para nós.
Então, em Mateus 6,10, todo mundo vai lembrar que Jesus, quando ensinou princípios bíblicos da oração mais importante, ele disse assim: vocês vão orar, venha a nós o teu reino e faça a tua vontade. Para ele fazer a vontade dele, porque é na vontade dele que tudo existirá. Depois, em Mateus 7,21, ele disse assim, ensinando os discípulos, ele falou: olha, não é porque uma pessoa diz Senhor, Senhor, ele já é meu filho, já entrará no meu reino. Ele falou: não, vai entrar no meu reino aquele que fizer a vontade do meu Pai que estás nos céus. Quem não entender que Deus tem uma vontade, que tudo ele criou por sua vontade, tudo ele mantém por sua vontade, tudo existirá por sua vontade, e quem não entendeu, não aceitou, não se afinou, não concordou, deixará de existir. E serão julgados, cada um de acordo com a sua obra, porque a vida nos foi dada e a vida será requerida. Em Mateus 10:29, são tantos textos e eu quero correr porque eu quero que vocês tomem conhecimento de cada um deles. Jesus falou assim: vocês não vendem 2 pardais por um asse? Um asse quer dizer baratinho, centavos. Vocês não vendem 2 pardais por centavos? Sim. Ele falou: uma transação dessa não acontece sem a vontade de meu Pai que está no céu. No mundo que ele criou, tudo tem a vontade dele. O que não tem a vontade dele não permanecerá no mundo que ele criou. O ensinamento de Jesus ali é para dizer: olha, fiquem felizes, se alegrem, porque vocês valem muito mais do que pardais. Então não se preocupe com a roupa, porque o teu corpo é maior que a roupa. Não se preocupe com o que comer, porque a tua vida é mais do que a comida. Não se preocupe com o amanhã, porque você é muito mais importante do que o amanhã. Se Deus sabe quando um pardal morre, Ele sabe exatamente quem é você. Ele sabe exatamente o que você está vivendo. Nada acontece fora da vontade dele. Você vai dizer: mas o mundo todo errado, como é que está? É da vontade de Deus? Não. O que está errado é as pessoas que abandonaram a vontade deles. Por isso serão destruídos. Exatamente o contrário, aqueles que não se enquadraram, não se afinaram, não aceitaram aquilo que Deus criou e quiseram existir de uma forma independente, de uma forma rebelde, por conta, foram criados para promover a glória de Deus, vivem para desonrar a Deus. São versículos que falam da vontade de Deus e são reveladores. Mateus 12:50 diz assim: qualquer que fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A mãe de Jesus era Maria, tão venerada Maria. Chegou lá onde Jesus estava e alguém falou assim: olha, tua mãe e teus irmãos. Ele falou: minha mãe e meus irmãos? Ele falou: quem é? Minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. A resposta seria: Maria, Tiago, tua mãe, teu irmão. Ele falou: não, qualquer um que faz a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele está dizendo: Maria só é minha mãe porque ela faz a vontade de meu Pai que está no céu. E um dia Deus chamou ela para ser mãe de Jesus. Ela falou: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Faça a sua vontade. Se Jesus não dissesse isso, nós jamais, parece um desrespeito a Maria. Mas não é desrespeito. Está dizendo: Maria é o que qualquer pessoa pode ser. Uma pessoa que aceitou viver na vida dela a vontade de Deus. E Jesus disse: qualquer um que fizer isso é igual a Maria, é igual a Tiago. Qualquer um. Uma leitura tão simples colocada por Jesus, que qualquer pessoa pode entender o que ele estava dizendo. Em Mateus 18:14, nós temos ali a parábola da ovelha perdida, que todo mundo conhece. Tinha 100 ovelhas, uma se desgarrou, o pastor, quando foi contar as ovelhas, viu que tinha 99, ele voltou e foi atrás da ovelha perdida até achá-la, encontrou a ferida, curou-lhe as feridas, colocou em seus ombros e levou de volta para o redil. E o objetivo, a moral da história da parábola das 100 ovelhas, era para ensinar que o vosso Pai Celeste não quer, não é da vontade dele que nenhum dos seus pequeninos se perca. Isso tem a ver comigo, porque
A gente se relaciona com os pequeninos de Deus o tempo todo. Ele está dizendo, não faça nada para eles tropeçarem, não faça nada para eles se perderem, porque não é da vontade de Deus que nenhum se perca. Ele não quer ninguém se perdendo. Não existe na vontade de Deus este salve-se quem puder. Na vontade de Deus é salve-se quem quiser. Você quer, Deus quer. Você quer, Deus quer. Está revelado isso para nós. Então o objetivo da parábola da ovelha perdida é o mesmo do ensinamento de Maria. É o mesmo dizer, olha, não adianta a pessoa falar Deus, Senhor, Deus, Senhor. Falar, se ele não fizer a vontade de Deus, ele não pode entrar no reino dos céus. O reino dos céus é um reino que entra pessoas que entendem que tudo existe por Deus e pela sua vontade. Ele é o grande criador, ele é o grande sustentador. Foi da vontade dele, ele fez. E quem não está de acordo com a vontade dele, não aceita ser criado para o propósito para o qual ele criou, não tem por que ser mantido. Ele não existirá para sempre. Mateus 21, 31, tem uma parábola que Jesus disse assim, que o pai disse para um filho, vai trabalhar na vinha, na minha vinha? E ele falou, não vou. Aí depois ele acabou indo. E ele tinha um outro filho, que ele falou, vai você também trabalhar na minha vinha? E ele disse assim, sim, eu vou, mas depois não foi. E ele falou, o que vai acontecer com esse que disse não e depois foi? Ele resolveu, repensou a sua decisão e foi fazer a vontade do seu Senhor, que era que ele trabalhasse na vinha. O outro disse sim, mas acabou não indo. Aí Jesus ensina no finalzinho da parábola de Mateus 21, 31, que é a parábola dos dois filhos. Ele falou assim, olha, esse que disse sim e depois não foi, não quis fazer a vontade do seu pai, ficará de fora da existência e vai lamentar. E vai olhar para a gente que disse não para Deus e estão lá dentro. Ah, mas essas pessoas disseram não. Jesus estava dizendo isso por causa dos judeus. Os judeus foram aqueles que disseram sim e não foram. Os gentios, pecadores, prostitutas, gente ruim, que sempre disse não para Deus, depois se arrependeram e foram fazer a vontade. Por isso eles vão entrar no reino dos céus e vocês vão ficar de fora. Porque mesmo tendo um começo ruim, eles repensaram. Antes que a vida deles acabasse, repensaram a vida deles, falaram, não, eu vou trabalhar para o Senhor na sua vinha sim. Olha quantos ensinamentos, quantos versículos que fundamentam a vontade de Deus para a nossa existência. Em Lucas 12, 48, é um versículo que diz assim, olha, 47, 48, está dizendo que aquele que não soube a vontade do seu Senhor, e por isso ele não fez a vontade, ele será punido. Mas aquele que sabia da vontade do seu Senhor e não fez, ele será punido mais ainda. Porque a quem mais é dado, mais é exigido. Este versículo traz uma responsabilidade muito grande, porque todos nós queremos ser grandemente abençoados por Deus, honrados. E às vezes a gente fica com pena daquelas pessoas que receberam tão pouco de Deus. Só que a gente esquece que no final da vida o processo inverte. Quem recebeu pouco, tem pouco a prestar conta. E quem recebeu muito, tem muito a dar conta. Porque a quem mais é dado, mais será exigido. Às vezes nós esquecemos de olhar para a nossa vida e ver o quanto Deus nos deu. Domingo eu me lembro que eu disse numa frase de relance, que nós comemos carne num dia mais do que muitas pessoas vão comer em toda a sua vida. Em toda a sua vida, em muitas, milhares de pessoas. Isso é para a gente pensar, nós somos privilegiados, Deus nos tem dado muita coisa. Às vezes você nunca parou para pensar, quando você olha no espelho e vê que você é uma pessoa bonita, e você vai dizer assim, olha, Deus me deu uma beleza que poucos têm. Amém? Talvez você já olhou para muita gente aos seus olhos mais feia que você e falou, esse daí não foi muito abençoado com beleza não. Da mesma forma saúde, da mesma forma inteligência, da mesma forma riqueza, da mesma forma simpatia, da mesma forma um monte de coisa que tem dentro de você que você sabe que você não tem mérito nisso, que foi Deus que te deu. Que não é uma produção sua.
Que se não fosse o Senhor você não teria. E a gente fica todo orgulhoso. Ah, o Senhor... lá no final o processo inverte. Quem recebeu muito, vai ter que prestar muito conta. Tem muitos ajustes. Quando a gente entende isso, parece que a gente resolve mudar os nossos pedidos para Deus. A gente não quer pedir mais grandes coisas. Ah, porque eu queria ter, porque eu queria que Deus me desse, porque eu queria... Muito bem, e se Deus der? Você vai ter que prestar conta de tudo isso daí, porque a quem mais é dado, mais é exigido. Porque geralmente as pessoas que pedem muito para Deus, nunca estão pensando no acerto de conta, eles estão pensando neles. Jesus está ensinando em Lucas, dizendo, olha, Deus sabe do pardalzinho, Deus sabe da ovelhinha, Deus sabe o quanto cada um recebeu. Não adianta a gente falar, não deu para mim, eu não posso. Tem tanta gente que recebeu tanto de Deus, dizendo para Deus assim, não, eu não posso. Isso aí não é problema meu, não. Não pode mexer no que é meu. Ele é o grande Criador, tudo veio existir, tudo veio dele, tudo que vem dele é para ele que existe. Para a glória dele, para nossas bênçãos, cada um dará conta. Deus nunca vai pedir conta para você de alguma coisa que ele não te deu. Imagina, fica tranquilo. Não preciso me preocupar, Deus é justo. Mas também não é justo que Deus não peça conta daquilo que ele me deu. Porque na existência, na vida, tudo contribui para a vida. E Deus sustenta todos. Todos nós recebemos vida e damos vidas. Nós somos interessantes para a vida. Não podemos ser interesseiros de tudo que existe. Ele falou, cada um vai dar conta. Em João 1, 12 e 13... tem uma oração que a gente gosta muito. Ele veio para os seus não receberam, que é os judeus, mas a todos quanto receberam, aí entra nós. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe por que nós recebemos o poder de ser feito filhos de Deus? Quando a gente fala, eu sou um filho de Deus, essa expressão de um cristão verdadeiro é legítima. Tem validade na terra e no céu. Fala assim, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque eles não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade humana, mas da vontade de Deus. Foi Deus que quis gerar filhos que já foram gerados na carne, agora gerar para eles pela palavra dele. Ele dá legalidade a uma nova humanidade. Como nós temos insistido nesse assunto aqui. A velha humanidade termina na morte. Alguém pode falar assim, mas quando eu creio em Deus e na sua palavra, eu me torno verdadeiramente um filho de Deus destinado à vida eterna, como foi Jesus, o filho dele? Qual o fundamento disso? Deus está dizendo assim, porque eu quis. Falou, você quando quer gerar um filho, você não gera. Você não está debaixo de uma ordem de Deus que disse, produza. Sede fecundos. Então lá em João 3, ele ensinou para Nicodemos, o que é nascido da vontade da carne, é carne. Ele está dizendo, um homem e uma mulher decide gerar e gera. Ah, mas não nasce porque é da vontade de Deus. A vontade de Deus está lá no princípio, quando ele disse, crescei e multiplicai, sede fecundos. Ele ordenou a fertilidade da vida. Ele ordenou a reprodução, da mesma coisa como ele ordenou para a terra e disse, produza. Ele falou, terra, seja fértil. Ele falou, então a chuva quando cair na terra, ela vai produzir. Quando você jogar semente na terra e a chuva cair, não precisa dizer para ela, produza. Deus já disse. Ela vai cumprir. Falou, uma pessoa quando nasce na carne, é da vontade humana. Um homem e uma mulher decide se quer ter um filho ou não. Falou, vocês decidem. Paternidade responsável. É da vontade humana. Da mesma forma, Deus quis gerar para ele filhos da palavra. Então ele veio para os seus não quiseram. Todos quanto o aceitaram, deu-lhes o poder. Fala, existe um poder de Deus na sua vida que te transforma em filho de Deus para a eternidade. E ele vai te ressuscitar no último dia. Porque você não nasceu da vontade da carne, nem do sangue, e nem da vontade humana. Foi da vontade de Deus fazer assim. Você vai ver isso no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Deu-lhes o poder.
Por que nós temos esse poder de ser feito filho de Deus? Porque foi da vontade de Deus. Deus quis transformar o homem pecador. Isso que nós chamamos de conversão. Ele quis transformar o homem criado na vontade do homem, se ele quiser se tornar um filho de Deus. Está fundamentado, está legalizado na vontade do Criador. Ele é um Deus que tem vontade, que tem sentimento, e ele produz aquilo que ele quer produzir para ele, partindo da matéria-prima que ele quiser produzir. Deus poderia fazer filhos espirituais de uma outra forma, mas ele resolveu fazer do homem perdido, manifestando o seu amor à carne contaminada, rompida com Deus. Como que alguém nesse mundo vai dizer que Deus não se importa com ele? É uma pessoa que não sabe da vontade de Deus, do plano de Deus, do amor de Deus. Porque uma pessoa que conhece o que Deus diz dele, o que Deus diz da própria pessoa que quer conhecê-lo, ele nunca vai dizer Deus não se importa comigo. Porque Deus falou, da minha vontade, eu não quero que nenhum de vocês morra. A minha vontade é que vocês não pereçam. A minha vontade é que de filho de Adão, você se torne filho de Deus. E o processo legal está porque eu quero. Foi da sua vontade. O culto lá no céu, os anciãos e os seres viventes e toda a criatura celestial está louvando a Deus por tudo que existe já no perfeito estado, no perfeito e eterno estado. Ó Senhor, glória ao teu nome, porque tudo que existe é porque foi da sua vontade. Por isso é que veio a existir. Se o Senhor não tivesse tido a vontade de criar, nada existiria. Em Mateus 6, 38, o próprio Jesus falando dele, falou assim, olha, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade de Jesus, homem. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Foi meu Pai que teve essa vontade de me enviar aqui, para que eu morra na cruz do Calvário, para que você não precise morrer. Ele me enviou para morrer no seu lugar. É da vontade dele que eu morra por você, porque ele não quer que você morra. Tem como alguém saber disso e dizer, Deus não se importa comigo? Aí o próprio Jesus disse, eu não estou aqui porque eu decidi. Ele falou, quem decidiu isso foi o Pai. Eu aceitei. A vontade é dele. E eu resolvi fazer a vontade dele. O senhor quer fazer, Pai? Então eis-me aqui. Por isso que eu desci, para dar a minha vida em resgate à vida de muitos. E ele falou, então a vontade dele é que ninguém pereça e que eu o ressuscite no último dia. Essa é a vontade de Deus. A vontade dele, versículo 40, é que todo homem tenha a vida eterna e eu o ressuscite no último dia. 2 vezes. João 6, 38, 39 e 40. Numa primeira leitura você já entende o que Jesus está dizendo. São promessas grandiosíssimas, insondáveis, todas relacionadas com a vontade de Deus. Um último texto sobre a vontade. Mateus 26, 42, todo mundo conhece a oração de Jesus quando ele estava para morrer, agonizando. Seu suor se transforma em sangue, gotas de sangue, e ele ora a Deus e diz, Pai, se tem como o Senhor passar esse cálice de mim sem que eu beba, passa de mim este cálice. Todavia, faça-se a sua vontade. Ele estava dizendo, Deus, se tiver um jeito de salvar a humanidade sem eu ter que morrer por eles, esse é o meu pedido. Eu não queria beber esse cálice, de ter o pecado de todo mundo na minha vida. Toda a culpa, toda a miséria, toda a vergonha, todo o ato ilícito, toda a coisa nojenta, praticada por toda a humanidade em todos os tempos. Olha que o homem é capaz de praticar coisas nojentas, horríveis. Jesus disse, se tiver um jeito de salvá-lo sem que isso venha sobre mim, e eu morra, é o meu pedido. Se não tem, faça a tua vontade. Não tinha. A vontade de Deus era que ele morresse por nós. Olha o compromisso de Jesus, ele falou, eu vim para isso, para cumprir a vontade de meu Pai. Ele várias vezes disse, tudo que eu faço, tudo que eu falo, como eu me comporto, como eu ensino, ele falou, isso não é de mim, é do meu Pai. Eu vim aqui para fazer o que meu Pai mandou fazer. O tempo todo. Desde o seu nascimento, do anjo que fala com Maria, falou, faça a tua vontade. Era a vontade de Deus que Jesus se humanizasse, que ele morresse por nós.
Então, queridos, tudo que existe hoje tem a ver com a vontade de Deus, senão não existiria. Amanhã muita coisa deixará de existir. Isso pode incluir a nossa vida. Muita coisa linda, muita coisa importante que Deus queria que eles continuassem existindo. Porém, as coisas que Deus sustenta, Ele sustenta porque é da vontade dEle, mas tem gente que não quer saber da vontade dEle. Não se importa com a vontade dEle. Tem gente que até sabe da oração, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Tem gente que tem até mais alguma informação sobre a vontade de Deus, mas no fim ele vai dizer, olha, eu vou fazer o que eu quero e acabou. Tudo que não for da vontade de Deus, deixará de existir. Porque tudo que existe, diz Apocalipse 4:11, existe por causa da tua vontade. Por isso você vai encontrar na Bíblia, Jesus falando, ore para que a vontade de Deus seja feita na sua vida e no reino dele. Não é fácil orar, faça-se a tua vontade. Porque quando Deus fizer a vontade dele, se eu falar, Senhor, faça na minha vida a tua vontade, as coisas podem não acontecer do jeito que eu quero. A vida pode não tomar o rumo que eu quero. E eu tenho que ficar tranquilo e dizer, Deus, é a tua vontade. Maria, quando falou, faça a sua vontade, a vida de Maria passou por alguns sofrimentos. Desde a concepção de Jesus, até a perseguição, até ver o filho, que até então era filho dela. Jesus deixou ser filho de Maria. Quando ele operou o primeiro milagre, ele não chamou mais ela de mãe, ele chamou ela de mulher, porque ali ele passou a ser filho de Deus novamente. Mas Maria tinha uma afinidade de mãe com Jesus. E o próprio Deus reconheceu isso quando falou para ela, antes de Jesus nascer, uma lança transpassará a tua alma. Falava de Jesus na cruz do Calvário. Aquela lança que furou Jesus atravessou a alma de Maria, como uma flecha, como um instrumento pontiagudo, causando uma dor profunda. Falava de Maria antes dela gerar. Tua alma vai ser transfixada. Mas ela disse, é essa a tua vontade? Pode fazer, eis aqui a tua serva. E ela cumpriu a sua missão de serva e a vontade de Deus foi feita na vida dela. Daí ela ser uma mulher tão honrada por Deus em toda a palavra. Então, queridos, Jesus falou, ore para que a vontade dele seja feita. Em João 4,34, ele falou assim, a minha comida, quando os discípulos estavam preocupados, come, Senhor, ele falou, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Ele tinha fome. Um desejo aqui transformado em fome para a gente entender. Como é que a gente tem fome de vontade? Sabe quando você tem muita vontade de alguma coisa que você perde a fome física para ter uma fome de alma? Quando algo está acontecendo à sua volta que você esquece de comer, que você não se preocupa com a comida porque algo tomou a cena de tudo que envolve a tua vida. Jesus estava assim com a vontade do Pai quando alguém falou, come, Senhor. Ele falou, olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu preciso fazer, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Tem que fazer enquanto é tempo. Nós não temos a eternidade para fazer a vontade de Deus. Nós temos um tempo. A minha fome. Então a vontade de Deus tem que ser transformada em comida para a nossa vida. A vontade de Deus tem que ser procurada como Cristo procurou. Ele procurou fazer a vontade de Deus. Fazia parte do seu plano de vida, da sua rotina de vida, da sua agenda diária. Todos os dias ele estava procurando, de alguma forma, fazer a vontade de Deus. Olha que lição para nós. Que às vezes passamos a vida inteira sem sequer saber que Deus tem uma vontade a meu respeito. Às vezes vivemos a vida inteira correndo atrás da nossa única vontade, satisfazendo apenas o que a gente quer. Efésios 5:17, Paulo falou assim, procure compreender a vontade de Deus. Orientando os irmãos de Éfeso, ele falou, olha, procure entender a vontade de Deus, para que vocês não sejam insensatos, para que não faça muita coisa em vão.
para que não faça muita coisa sem nenhum proveito, para que você não perca tempo, para que você não fique andando em vão, fazendo coisas que não traz resultado nenhum. Ele falou, procure compreender, se interesse pelo tema, se interesse pelo assunto, vontade de Deus. Mais uma referência, Efésios 6:6, ele ainda falando aos irmãos de Éfeso, ele falou assim, quando você entender a vontade de Deus, obedeça de coração. Nunca corresponda com a vontade de Deus somente para os olhos, somente por religiosidade, ou por qualquer outro motivo ou pretexto. Quando o assunto é a vontade de Deus, coloque coração aí. Coloque vida. Obedecer de coração e não de olhos apenas ou de qualquer outra forma. Em 1 Pedro 2, de 11 a 17, ele está dizendo, viva a vontade de Deus na sua vida. Pensou que privilégio alguém poder dizer assim, olha, a vida que eu estou vivendo é a vida que Deus tem vontade que eu viva. Já pensou se nós pudermos dizer isso? De coração. Estou vivendo uma vida que é da vontade de Deus que eu viva assim. Nunca vamos nos arrepender da vida que estivermos vivendo. Jamais. Não haverá remorsos, não haverá arrependimentos, não haverá, se eu pudesse, se eu soubesse. Não, era exatamente o que Deus tinha vontade de que você vivesse. Romanos 12:2, aquele versículo tão conhecido, não se conforme com este mundo, mas muda sua mente para que você conheça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não deixe esse mundo te moldar para ele, se conformando com esse mundo, dizendo, olha, a vida no mundo é assim, não tem jeito. Não tem jeito sim, Deus tem uma vontade e a vontade dele permanecerá. Quando tudo deixar de existir, aquilo que é da vontade dele continuará existindo porque é da sua vontade. E por último, 1 Tessalonicenses 4:3-4, fala que nós devemos possuir o nosso corpo. Agora fala do corpo físico, que cada um saiba possuir o seu vaso, o seu corpo físico em santificação e honra, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amém, queridos? Então, eu quero encerrar dizendo que a partir de hoje, nós devemos nos preocupar com esse tema. Ou melhor, preocupar não, nos ocupar. Nos ocupar. Deus, o grande Criador, hoje reconhecido até pela ciência, Ele não é somente o grande Criador, o sustentador. Ele é um Deus que tudo que cria e sustenta e sustentará tem a ver com a sua vontade. E as coisas que não pertencerem à sua vontade, elas serão destruídas. Deus não vai sustentar e alimentar e bancar essa rebelião para sempre. Deus não criou a rebelião infernal. Deus não criou a rejeição que está no coração do homem. Isso nunca foi da vontade de Deus. Portanto, Deus está tolerante, porque Ele é longânimo, porque Ele é amoroso, mas Ele não vai bancar isso para sempre. Satanás não vai ficar reinando, dando risada por toda a eternidade. A Bíblia já profetizou o seu fim. A Bíblia já fala que existe o dia em que ele e seus anjos e todos os seus seguidores ali é homens, serão lançados vivos no lago de fogo. Está no Apocalipse. Inclusive a morte, que veio por causa do pecado. Então Deus não vai sustentar tudo isso que Ele não criou e não existe pela vontade dEle. Tudo isso tem data marcada para deixar de existir. E o que vai continuar existindo são aqueles que foram gerados pela palavra, porque essa foi a vontade de Deus, dar-nos a oportunidade de, pela sua palavra, nos tornarmos filhos de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Orar é falar com Deus. Ouvir a palavra é ouvir Deus, é a palavra de Deus. E o melhor horário, o melhor momento para você ter uma palavra de oração com Deus é depois de ouvir Deus falando com você. Quem sabe a fala da palavra de Deus ao teu coração provocou um desejo de orar e também falar algo para Deus.
esse é o momento. Ele está te ouvindo, tenha certeza disso. Ainda que você fale só no pensamento, Ele está te ouvindo. A oração do seu coração. E se Deus falou ao seu coração, e você tem algo do seu coração para dizer a Deus, faça-o agora. Quem sabe você quer decidir hoje, fazer como Maria: eis aqui o teu servo, faça em mim a tua vontade. Eu sei, Deus, que muitas pessoas nunca farão a sua vontade, mas eu quero fazer a sua vontade. Eu sei que a sua vontade será rejeitada em muitos lugares neste mundo, mas eu não quero que seja assim na minha vida. Quem sabe você vai ter a coragem de dizer: Deus, ainda que a sua vontade seja totalmente diferente à minha, eu quero te pedir em nome de Jesus, faça a sua vontade na minha vida. Ele vai fazer. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, viemos aqui te adorar, acabamos, ó Deus, de ouvir a tua palavra e a recebemos como tua palavra. Não tem ninguém aqui, ó Deus, que existe fora da sua vontade. Todos nós existimos, ó Deus, porque a tua vontade nos permitiu. Senão nós não existiríamos, ó Deus. E agora, ó Pai, eu quero te pedir, olha para a nossa vida, olha para tudo que estamos vivendo, olha, ó Deus, para o que está prevalecendo na nossa vida, tudo que o Senhor nos tem dado, a vida, os dons, as posses, os talentos, tudo que existe, ó Deus, em nós, que reconhecidamente veio de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a vida que é a Tua vontade para a nossa vida. Não deixa, ó Deus, uma única vida fugir deste propósito. Eu sei, Senhor, que o Senhor conhece cada um aqui na sua intimidade, que o Senhor consegue, ó Deus, falar ao coração de cada um, fazê-lo entender que antes dele respirar pela primeira vez, o Senhor já tinha vontade que ele existisse. Que o Senhor quer gerá-lo para a Tua palavra, para toda a eternidade. Que o Senhor não tem prazer na perdição de ninguém. Que o Senhor tem um plano eterno, um plano de amor, um plano rico para cada um dos Teus filhos que o Senhor congrega. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor deixa isto claro, iluminado na vida de cada um, convencido, ó Deus, de que a sua vontade é soberana, que a sua vontade é eterna, que a sua vontade é a principal, que a sua vontade é a maior, e que possamos, ó Deus, sujeitar a ela toda a nossa vida. Que possamos entender, ó Deus, que isto é o melhor que nós podemos fazer com a nossa vida. Que a sua vontade será sempre superior. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, faça, Deus, a sua vontade. Assim como nós acabamos de ouvir que o Senhor tem uma vontade para cada um dos teus filhos que existe na terra, eu quero te pedir, ó Deus, cumpra a tua vontade na vida de cada um, em nome de Jesus. E qualquer outra coisa fora disso, ó Deus, seja vencido pelo poder que há no nome de Jesus. Nós renunciamos qualquer outra vontade nossa, ou de outros, ou de qualquer outra coisa, ó Pai, para nos sujeitarmos à Sua soberana vontade de tudo criar e tudo existir para a glória do Teu nome. Deus, se tem aqui alguém triste, doente, precisa, Pai, de uma libertação, de uma cura, de um ânimo, de um conforto, Espírito Santo de Deus, toma esta vida nos Teus braços agora, cura esta alma, sara este coração, conforta esta vida, enche ela de vida, Senhor. Traga a Tua luz, traga, ó Deus, o Teu bálsamo restaurador. Pai, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, ó Deus, esperamos no Senhor. Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa consolação.
Tu és o Deus da nossa cura, o Deus da nossa restauração. Tudo, ó Deus, nós esperamos em Ti. Por isso eu te peço, ó Deus, venha da Tua parte aquilo que o Senhor já determinou para cada um dos Teus filhos neste lugar. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém. Diga comigo: Deus, eu oro agora, em nome de Jesus, na minha vida, eu quero viver de todo o meu coração a sua vontade. Por isso eu te peço, venha o teu reino e faça a tua vontade na minha vida, assim como no céu e em toda a terra. Amém. Tome posse em nome de Jesus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.